Olá pessoal, eu sou o professor Matheus aqui do Abdução Matemática e hoje a nossa aula é sobre o Teorema de Pitágoras. Então, quem foi Pitágoras? Antes de falarmos sobre Pitágoras, falaremos sobre essa obra, A Escola de Atenas. Ela é uma das mais famosas pinturas do renascentista italiano Rafael. Nela estão retratados diversos pensadores, como Platão e Aristóteles no centro, mas também Pitágoras, como podemos reparar. Pitágoras foi um filósofo e matemático que nasceu por volta de 570 a.C., na ilha de Samos, por isso ele é conhecido como Pitágoras de Samos. Ele e os pitagóricos, que eram os alunos da escola pitagórica, fizeram muitas contribuições para o desenvolvimento da matemática, da filosofia e também da música. Além disso, ele é responsável por criar as palavras filosofia e matemática. Matemática, que pode significar, para ele, a arte ou a técnica de explicar, de conhecer, de entender os números e as formas geométricas. Os pitagóricos adoravam os números e acreditavam que eles tinham propriedades mágicas, de que a essência de tudo, quer na geometria, quer nas questões práticas e teóricas da vida do homem, podem ser explicadas pelos números. Então aqui está o Teorema de Pitágoras. Lembrando que em matemática, um teorema é algo que possa ser provado ou demonstrado com passos lógicos a partir de axiomas. Em outra aula, nós falaremos sobre axiomas, postulados, corolários e teoremas. Nessa aula, então, vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Antes disso, vamos conhecer então sobre o que se trata o Teorema de Pitágoras. Então, seja um triângulo retângulo, lembrando que um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo de 90 graus ele é chamado de hipotenusa, ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, o lado oposto é chamado de hipotenusa, e os outros dois menores de catetos. Então nós temos uma hipotenusa e dois catetos. O Teorema de Pitágoras diz que em qualquer triângulo retângulo, ou seja, não importa a medida do triângulo, a única coisa que importa é que seja um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: por exemplo, como nós estamos falando de um triângulo genérico, ou seja, não importa o valor dos lados, só importa que ele tenha um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, a gente vai dar também valores genéricos para os seus lados. A hipotenusa eu vou chamar de A, um dos catetos eu vou chamar de B, e o outro cateto eu vou chamar de C. Agora vamos olhar para o teorema, que está ali em negrito. O quadrado da hipotenusa, ou seja, eu vou pegar o valor da hipotenusa e fazer o quadrado. A ao quadrado é igual ao quê? A soma dos quadrados dos catetos. Eu vou pegar um dos catetos e fazer ao quadrado. Como é igual à soma, eu vou pegar o outro cateto e também fazer ao quadrado. E aqui está o nosso Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o valor da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. O valor da hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vamos ver como funciona isso em alguns exemplos. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Como que eu sei que nesse exemplo, nesse problema ou nesse exercício eu consigo utilizar o Teorema de Pitágoras? A primeira coisa que a gente vai verificar é que isso é um triângulo retângulo, ok? Porque eu tenho um ângulo de 90 graus. E sempre que eu tiver um triângulo retângulo e um valor de dois lados, nesse caso eu tenho esse valor e esse valor, eu consigo descobrir o terceiro com o Teorema de Pitágoras. Vamos anotar então a fórmula do Teorema de Pitágoras, diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então agora basta a gente descobrir o que é hipotenusa e o que é cateto nesse triângulo. Lembrando, a hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se aqui está o ângulo de 90 graus, o lado oposto é a hipotenusa. Então nós temos x ao quadrado, eu vou substituir os valores. Então a minha hipotenusa vale x.
é igual. Quanto que vale o B? O B é um dos catetos. Eu vou chamar o B esse 9. Então, o B vai ser igual a 9. Então, aqui vai ficar 9 ao quadrado mais C ao quadrado. C é o outro cateto. 12 ao quadrado. Pronto, eu substituí os valores e agora eu tenho uma equação. Por que é uma equação? Porque nós temos ali a nossa incógnita, o x, e eu quero descobrir o valor de x. Vamos resolver essa equação então. Aqui continua x ao quadrado é igual. Quanto que é 9 ao quadrado? Vamos lembrar a potência? 9 ao quadrado é 9 vezes ele mesmo, certo? Eu repito a base que é 9 duas vezes. 9 vezes 9 é 81. Quanto que é 12 ao quadrado? 12 ao quadrado. A minha base é 12. Eu repito a base duas vezes. 12 vezes 12 é 144. Então, 9 ao quadrado é 81, mais 12 ao quadrado, que é 144. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses dois valores do lado direito da nossa equação. Então, x ao quadrado é igual. Quanto que é 81 mais 144? É 225. Então, olha só. O que nós queremos descobrir? O valor de x. Qual é o valor de x que elevado na 2, ou seja, ao quadrado, resulta em 225? Aqui, pessoal, a gente vai usar um macete matemático, certo? Porque o que nós estamos fazendo é tirando a raiz quadrada dos dois lados. Mas como macete, a gente faz o seguinte. Como aqui nós temos uma potência, ela pode passar para o outro lado da equação como raiz. Potência passa como raiz. Isso é um macete. Na verdade, matematicamente, o que estamos fazendo é tirando a raiz dos dois lados. Então, o que vai acontecer? Vai ficar o x sozinho, porque a potência ela passou para o outro lado, e a potência ela vira raiz. Então, aqui vai ficar a raiz de 225. Qual que é a raiz quadrada de 225? Ou seja, qual é o valor que ele, multiplicado por ele mesmo, resulta em 225? 15. Perfeito. Então, descobrimos que a nossa hipotenusa, nesse caso, vale 15 centímetros. E assim que a gente resolve então um exemplo utilizando o Teorema de Pitágoras. Vamos resolver mais alguns então. Nesse outro exemplo, como que a gente sabe que a gente pode usar o Teorema de Pitágoras? Primeiro, nós temos um triângulo retângulo. Não importa a posição, se o ângulo está no canto direito, no canto esquerdo, em cima ou embaixo. Se tem um ângulo reto e for um triângulo, nós temos um triângulo retângulo. Então, aqui já está a nossa hipotenusa. De novo, a nossa hipotenusa vale x. E eu tenho dois valores. Eu tenho o valor de um cateto e eu tenho o valor de outro cateto. Perfeito, podemos usar o Teorema de Pitágoras. Vamos anotar ele. O Teorema de Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Vamos substituir os valores na nossa fórmula do Teorema de Pitágoras. Qual que é o A? Qual que é o valor da nossa hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, é o x. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual. Quanto que vale o B? O B vai ser um dos catetos. Eu vou falar que meu B, então, é o meu 5. Então, aqui eu vou ter 5 ao quadrado mais C. C é o outro cateto, que é o 6. 6 ao quadrado. Tem uma equação com uma incógnita, então vou resolver. X ao quadrado é igual. Quanto que é 5 ao quadrado? É 25. Mais, quanto que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, que é 36. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 36, e isso resulta em 61. Lembrando, então agora a gente vai usar o nosso macete matemático. Se eu tenho uma potência, ela passa para o outro lado como raiz. Então, nós temos que x é igual a raiz quadrada de 61. Qual que é a raiz quadrada de 61? Vamos pensar o seguinte, 7 vezes 7 é 49, então é mais do que 7. 8 vezes 8 é 64, então é menor do que 8. Então vai ser um número entre 7 e 8. Se a gente fizer na calculadora, a gente vai descobrir que esse número é aproximadamente 7,81. Então, como que a gente vai usar um valor aproximado
Eu vou trocar o sinal de igual e vou botar o valor de aproximado 7,81. 7,81 aqui, o quê? Nesse caso, estamos trabalhando com centímetro, então a hipotenusa aqui era aproximadamente 7,81 centímetro. Então, nesses dois exemplos, nós utilizamos triângulo, onde nós não sabíamos o valor da hipotenusa. Vamos ver agora um exemplo onde a gente não sabe um dos valores dos catetos. Então aqui temos um outro triângulo retângulo. Como que a gente sabe? Ângulo de 90 graus. Já vou anotar então a nossa fórmula do Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Agora a gente vai descobrir o que é hipotenusa e o que é cateto. Lembrando, hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, a hipotenusa ela vale 16 centímetros. Eu vou anotar aqui, ó. Então, o meu A, que é a hipotenusa, vale 16 centímetros. Quanto que vale meus catetos? Eu tenho um cateto aqui que vale 12, então eu vou chamar o meu B de 12 centímetros. E o meu C agora que eu não sei, então eu não sei um dos catetos, então eu vou chamar o meu C de próprio X. Já tenho os valores, vou substituir então na nossa fórmula do Teorema de Pitágoras. Vamos lá, quanto vale o A? Vale 16, então eu vou ter 16 ao quadrado é igual B ao quadrado. Quanto vale o B? O B vale 12, igual a 12 ao quadrado, mais quanto vale C? C nesse caso vale X. X ao quadrado. Perfeito. Temos uma equação, vamos resolvê-la. Quanto que é 16 ao quadrado? 16 vezes 16 é 256. Então aqui teremos 256 é igual a 12 ao quadrado, 12 vezes 12 é 144, mais x ao quadrado. Olha só, a nossa missão então, numa equação, é isolar a nossa incógnita, isolar o x. Então, eu vou isolar o x. Para isolar o x, eu tenho que tirar esse 144 daqui. Como o 144 ele está somando com o x, né? Por que eu sei que o 144 está somando com o x? Porque o x é positivo e o meu 144, como ele não tem sinal, também é positivo. Ele vai passar para o outro lado diminuindo. Quando o número está somando, o macete matemático, novamente, é passar para o outro lado da equação diminuindo. Por que isso acontece? Porque, na verdade, nós estamos subtraindo dos dois lados. Então, como vai ficar? Aqui nós já tínhamos o 256, o 144 ele estava somando, então ele passa diminuindo. E desse lado nós teremos o próprio x ao quadrado. Agora eu faço a conta. Quanto que é 256 menos 144? Isso vai dar 112. Então 112 é igual a x ao quadrado. De novo, o nosso macete matemático. Se eu tenho uma potência, ela vai passar para o outro lado como raiz. Então teremos a raiz quadrada de 112 é igual ao nosso valor de x. E qual é a raiz quadrada de 112? De novo, vamos pensar nas potências que nós conhecemos, né? 10 ao quadrado é 100. Então a raiz quadrada de 112 é um pouco maior do que 10. 11 ao quadrado é 121. Então a raiz quadrada de 112 é um pouco menor do que 11. E ela é aproximadamente 10,58. Então, como vai ser um valor aproximado, eu vou colocar 10,58 é o valor aproximado. Então essa foi a nossa aula sobre o Teorema de Pitágoras. Lembrando, quando que a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras? Quando nós temos um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo com um ângulo de 90 graus, e dos três lados nós temos que conhecer dois. Podemos conhecer a hipotenusa e um cateto, ou podemos conhecer os dois catetos. Se desses três lados a gente conseguir descobrir dois, a gente sempre consegue descobrir o terceiro usando o Teorema de Pitágoras. Eu vou deixar um link aqui, onde eu estou resolvendo alguns exercícios da prova do Liberato que pediam o Teorema de Pitágoras. Um abraço e até a próxima!